Zanin, já está conectado? Conta pra gente. Já tô. Olha lá, tá até de boinha. E não é uma, eu vou explicar que não é uma fantasia de frio que eu estou usando, não. É que eu consegui chegar até o hotel, mas eu estou Sim. fazendo o programa da varandinha aqui do meu apartamento, né? Que é até tem uma vista mais bonitinha e tal, né? Mas está um gelo danado. Ontem, na saída do cinema, estava 0 graus. E agora, apesar desse solzinho que vocês estão vendo aí, a temperatura é de 4 a 5 graus de temperatura, quer dizer, é gélido. O vento é gélido. Até quando você está embaixo do sol, esquenta um pouquinho. Você saiu do sol, é gélido. E vai para 0 graus ou -1, segundo a previsão meteorológica para essa noite, com possibilidade de neve. Então estamos aqui. Puxa E o festival vida. está quente. Ó, o papo de política estava quente também, com o Brito ali no Rio de Janeiro, passando frio, e festival quente aí em Gramado. Apesar do solzinho, comentava com o Fernando Brito, eu falei, não, eu vi um solzinho ali, acho que não deve estar tão frio. Me enganei. Até tirou a luva, mantém a luva, poxa vida. Quando eu te vi de luva é que a coisa é séria, né? Usar luva é porque tá frio. Exatamente. Eu só tirei a luva da mão direita para ter que poder consultar aqui minhas anotações no iPad, porque aí a luva não funciona, né? Mas é só por isso. Sim, conta pra gente então. O que você tem acompanhado durante essa semana? Traz os destaques pra gente. Tá bacana o festival? Conta mais. Tá muito bacana o festival. Na verdade, o festival praticamente já terminou, né, Thalita? Os filmes todos das mostras competitivas já foram exibidos, os últimos foram exibidos ontem à noite, ainda agora mesmo está rolando o filme da Mostra Gaúcha, o longa-metragem da Mostra Gaúcha, e hoje à noite nós vamos ter apenas a exibição do vencedor da mostra de documentários, que não foi exibida presencialmente, foi exibida apenas na TV, no Canal Brasil. Então é o único filme que nós vamos ver, então a mostra já está, o festival já está caminhando para o seu final. Os prêmios saem amanhã à noite, né, com transmissão do Canal Brasil, e então estamos nessa reta final. Foi muito legal o festival, filmes de bom nível, de várias partes do país, né? Com um sentido, assim, um recorte de curadoria bastante inclusivo, coisa que não era muito da tradição de Gramado até esta edição. Então eles entram nessa tendência, que é uma tendência não apenas brasileira, mas global mesmo, né, de se privilegiar as questões identitárias, questões inclusivas e tudo mais. Então nós tivemos muito disso no festival. Mas a boa coisa também foi o seguinte, que nenhum filme, vamos dizer assim, entrou aqui por cota. Entraram porque tinham qualidade estética, qualidade cinematográfica muito boa. Então, na média dos filmes que a gente viu aqui, a gente teve assim, uma seleção muito boa de filmes, em especial da Mostra Brasileira, né, que reuniu 7 longas-metragens e que vão disputar os principais Quiquitos na noite de amanhã. Quiquito é o prêmio do festival, é uma estatueta que representa o Deus Sol, o Deus da alegria, foi inventada desde o começo do festival, lá nos idos de 1973, que é quando ocorre a primeira mostra de Gramado, né? Então é isso, a gente tem uma seleção de filmes bastante boas, muito diretor jovem, muito diretor que está no primeiro, no segundo, no terceiro longa. A gente não teve não teve presença nenhuma, na verdade, dos chamados medalhões do cinema, com todo o respeito, que são pessoas que têm trajetória já longa, tal, não sei o quê, mas privilegiou-se muito essa nova geração que está chegando ao longa-metragem agora, né? Inclusive, se você me permitir já começar a falar dos filmes, o filme que eu acho assim, o filme que eu acho que tem mais potencial de premiação é um filme chamado Marte 1, que é um filme do Gabriel Martins, que é um diretor de Minas Gerais. Ele faz parte de um grupo que filma
na cidade de Contagem, que é na Grande Belo Horizonte. E eles gostam muito de filmar a própria cidade, o próprio ambiente deles, que é onde eles vivem, filmar os amigos, filmar as pessoas, filmar as famílias. Muitos deles usam parentes como parte do elenco dos filmes, né? E esse filme aqui, dirigido pelo Gabriel Martins, como eu falei, ele se debruça sobre uma família que a gente classificaria como de classe média baixa, né? O pai é zelador de um condomínio de luxo, a mãe faz trabalhos domésticos para as outras famílias, eles têm 2 filhos, uma garota que é estudante de Direito, que entrou na faculdade, é estudante de Direito, e um menino que é um ótimo jogador de futebol e que é a esperança do pai para trazer uma grana alta para a família se profissionalizando. Mas, na verdade, esse menino, ele é louco por astronomia. E o fascínio dele é um projeto de colonização do planeta Marte que iria ocorrer no ano de 2030. Né? Então tem esse lado meio de ficção científica do filme também, né? E que explica o título do filme, que se chama Marte 1. Né? E essa família, Thalita, ela é focada num momento muito particular, em 2018, quando foi eleito o presidente Jair Bolsonaro. Né? E essa família, ela que é uma família com dificuldades financeiras, que vive lá na conta do chá para fechar o mês, mas é uma família super bem estruturada e legal, ela começa a ter uma série de problemas, parece que o ar do tempo assim, cai sobre ela e ela começa a sofrer dificuldades que não tinha anteriormente. Mas nada disso é feito de uma maneira mecânica, casuística, assim, de querer relacionar uma coisa direto com a outra. É apenas um ar do tempo que se torna cinzento, né? O pai perde o emprego, a mãe sofre uma pegadinha na rua de muito mau gosto e ela fica traumatizada, começa a perder o sono, não dorme mais e ela começa a achar que ela está atraindo fluidos negativos para a própria família. A filha tem um problema, ela precisa dizer para o pai e para a mãe que ela está querendo sair de casa para morar com a namorada. Né? E o menino, na hora que ele tem um teste para fazer a chamada peneira, para tentar se profissionalizar no Cruzeiro, que é o Clube Mineiro, né? Para o qual o pai é torcedor, do qual o pai é torcedor fanático, né? Esse menino acaba quebrando a perna e não participa. Então, uma série de coisas lá que a família tem que reagir e se adaptar a essas dificuldades. É um filme muito amoroso, é um filme de muita ternura e é um filme de muito humor, que é uma coisa que às vezes falta no cinema brasileiro, de denúncia, de esquecer esse lado nosso brasileiro, que é muitas vezes essa capacidade que a gente tem de contornar os dramas, as tragédias e tudo mais, com uma boa sacada, com uma boa piada, com uma boa tirada de humor. Né? O filme traz muito isso, né? E ele caiu no gosto do público de uma maneira assim espetacular. Foi o filme de todos eles, foi o filme mais aplaudido no festival, foi uma coisa muito emocionante, né? Foram vários e vários minutos de aplauso, né? O elenco foi consagrado, né? No debate do dia seguinte foi um negócio assim muito legal, o entrosamento entre os jornalistas, o próprio público que estava presente ao debate e as pessoas representantes do filme. Foi um diferencial desse festival. Eu acredito, eu não gosto de dar palpites muito fechados, porque você sabe que é a maneira mais fácil da gente quebrar a cara de dizer tal filme vai ganhar. Eu não sei, mas esse filme eu acho que ele tem uma grande probabilidade de ganhar os prêmios principais na premiação de amanhã. É um filme muito legal assim, tal. E ele tem um rival, já no outro registro, que é esse filme A Mãe, do Cristiano Burlan, que é um filme
que se passa na periferia de São Paulo e é interpretado pela grande Marcélia Cartacho, uma das maiores atrizes que a gente tem, né? Ela fez aquele filme Pacarrete, que eu gosto tanto, que já falei várias vezes aí no programa desse filme. Ela fez um filme clássico brasileiro, já A Hora da Estrela, dirigido pela Suzana Amaral, baseado na Clarice Lispector. Ela é a Macabeia, ela é a intérprete principal, ganhou o prêmio em Berlim, para você, no Festival de Berlim com esse filme, né? Então ela é uma grande atriz e ela faz essa mãe que, durante o filme todo, ela se empenha em encontrar o filho, que é um rapper rebelde, né? E que está sumiu, e se acredita, as pessoas no bairro estão falando que ele foi vítima da violência policial que se abate sobre as pessoas pobres e as pessoas pretas da periferia. Esse é um filme de forte empenho social, né? É um drama, né? Que tem, como eu disse, a Marcélia como essa figura assim, central. Eu acho que ela é candidatíssima ao prêmio de melhor atriz, né? E que traz assim a seco essa realidade do desajuste social brasileiro nas periferias, né, que se expressa nas periferias e, sobretudo, na ação das polícias sobre a periferia. Esse diretor, o Cristiano Burlan, é um cara, ele é gaúcho de origem, mas ele foi pequeno para São Paulo, né? Ele cresceu no Capão Redondo, né? Ele tem uma experiência muito assim pessoal com a periferia, com as necessidades da periferia, né? E faz um filme com uma pegada política muito engajada. E faz excelente cinema, né? Não é só essa questão social, tal. O cinema dele é de alta qualidade, de alta consistência estética. Eu gosto muito do cinema dele. E esse filme também é fortíssimo, né? Eu não sabia o enredo desse filme, mas eu vi uma foto dela, da Cartacho, com a Débora das Mães de Maio, do movimento das Mães de Maio, né? Exatamente, então, acho que entra do filme. Né? Ai, que bacana. Muito esse bom é um dado saber. Esse é um dado interessante, né, da Débora entrar no filme, porque o Burlan, ele é documentarista de origem. Esse não é o primeiro filme de ficção dele, mas ele faz questão sempre de colocar esse lado documental. Quer dizer, é um cinema que trabalha muito rente à realidade. Então ele trabalha com essa questão documental também, e isso dá uma força muito grande ao filme. E joga à luz essas questões, né? E é um movimento que existe Exatamente. aqui no país e que é tão forte. Muito bacana. Quer ressaltar mais algum nacional? Eu gostaria de falar desse filme O Pastor e o Guerrilheiro, do Zé Eduardo Belmonte, porque esse é um filme que traz uma questão também muito contemporânea nossa, né? Apesar dele retratar algo que faz parte da nossa história, que é a guerrilha do Araguaia, no começo dos anos 70. Né? Ele é baseado, em parte, no livro Relato de um Guerrilheiro, do Glênio Sá, que participou da guerrilha do Araguaia. Esse filme aqui, Thalita, foi também um grande acontecimento aqui em Gramado, porque ele trouxe um grande elenco para a apresentação do filme no Palácio dos Festivais, e trouxe também dois personagens que não estão no filme, mas que foram entrevistados pelo diretor do filme sobre a guerrilha do Araguaia, que participaram da guerrilha do Araguaia, né? O deputado José Genuíno, que foi aplaudidíssimo aqui em Gramado, né? E o Juca Ferreira, né? Que foi ministro da Cultura, né? Do governo do PT, né? Os dois participaram da guerrilha do Araguaia, embora fizessem parte de grupamentos políticos armados diferentes, né? O Juca era do MR8 e o Genuíno era do PCdoB, mas estiveram juntos na guerrilha do Araguaia, né? E eles deram muita informação do que se passava na guerrilha. E o relato desse guerrilheiro, o Glênio Sá, ele conta um episódio que faz o centro desse filme, veja que coisa bastante interessante, que é o encontro dele na prisão. Ele foi torturado, e na prisão ele conheceu um pastor evangélico,
e eles se transformaram, que tinha sido preso por engano, né? Um daqueles que... isso aconteceu muito na época da ditadura militar, né? Muita gente que era preso de gaiato porque alguém acusou ou tinha algum indício contra ele e tal, que não ficou comprovado nem nada, e os caras prendiam, se você não tinha nenhuma garantia individual naquela época. Então, eles foram presos juntos, compartilharam cela, né? E se tornaram amigos. E eles fazem um pacto, né? Eles falam, vamos nos encontrar, se nós sairmos daqui vivos, vamos nos encontrar no Réveillon de 1999, que é a virada do milênio, para a gente comemorar, talvez, um novo tempo em que coisas como essa não estejam mais acontecendo. Esse é o mote do filme, né? E o mais interessante é que ele traça essa figura do guerrilheiro, mas a figura do pastor também, de uma forma totalmente não caricatural e nem preconceituosa, né? Ele é um pastor que não quer se dar bem ganhando dinheiro, ele acredita, ele tem a fé dele e tal, mas ele é um humanista, né? Então, na verdade, esse aqui é um filme que propõe algo que está totalmente cindido no Brasil contemporâneo, que são os grupos evangélicos, né? E a parte da sociedade que se situa, vamos dizer assim, mais à esquerda, né? Esse filme, então, abre essa possibilidade, essa luz de diálogo, que é algo que algum dia nós vamos ter que fazer. Talvez não seja o momento agora, mas algum dia nós vamos ter que fazer, de tentar manter um diálogo entre pessoas que pensam diferente, que pensam inclusive a política diferente, né? O meu adversário político não precisa ser meu inimigo. O meu vizinho que vota num candidato que não é o meu, não precisa ser meu inimigo. Eu posso conversar com ele. Nós podemos conviver na diversidade. Esse é o aceno desse filme. Talvez soe um pouco utópico no Brasil polarizado e cheio de ódio em que a gente está vivendo, mas é um horizonte que a gente tem que contemplar. E esse filme está apontando nessa direção. É o grande mérito dele, na minha maneira de ver. Sensacional, que bacana, tão bom te ouvir, Zanin. Você quer falar sobre os outros? Noites Alienígenas e Tinnitus, né? São esses dois. Olha... Mas deixa eu te dar um toque, provavelmente a gente vai ficar só em Gramado, tudo bem? Porque a gente falta Não, para mim tudo bem. Você quer... Então vamos nessa. Não, vamos fazer só Gramado mesmo, então que o pessoal fica com uma visão mais completa do festival, né? Esse Noites Alienígenas é um filme também que impressionou muito aqui em Gramado, a começar pela origem dele. Ele veio do estado do Acre. Eu confesso para você, eu não me lembro de outro longa-metragem que tenha sido feito no Acre. É muito raro, porque apesar de todas as políticas de integração nacional que foram feitas pelo Ministério da Cultura na época dos governos petistas, ainda o Brasil trabalha muito com os eixos, né? O eixo Rio-São Paulo predomina muito, né? Você tem a produção gaúcha muito grande, você tem a produção pernambucana muito grande, você tem a produção mineira. A gente estava falando do primeiro filme lá, o Marte 1, que é a produção bastante expressiva, tanto numericamente quanto em termos de qualidade, mas você tem estados do país que você não conhece cinematograficamente, né? Então, despertou muita curiosidade esse filme. E ele é um filme que traz uma pulsão, um impulso, uma força estética muito grande. Ele trabalha numa relação de periferia, quase no encontro entre a cidade do Rio Branco e a floresta, né? E ele mostra como grupos de traficantes de drogas, vindos principalmente do Sudeste, né, encontraram lá um nicho vamos dizer assim, um nicho de mercado muito interessante para eles, e se implantaram lá naquele local
e trouxeram uma violência inusitada para aquela área, para aquela dimensão, sabe? Então, é um filme que trata do tráfico de drogas, trata da questão da juventude, muitas vezes seduzida pelo dinheiro fácil, pela sensação de poder do tráfico de drogas, e que acaba se dando super mal, porque fica refém dos chefões da droga, né? Tem uma participação muito legal, o elenco todo é jovem, mas tem uma participação muito legal de um veterano, assim, que eu acho que é um dos melhores atores brasileiros, que é o Chico Dias, né? Que está numa montanha de filmes. Chico é um tremendo ator, né? Ator de teatro, ator de cinema, um ator completo, assim, né? E ele faz tipo assim, um hippie meio velho, que está lá e que dá conselho para os jovens, fala assim: olha, vocês pensam que o mundo é só isso, o mundo é um negócio muito grande, vocês têm que sair para conhecer o mundo, para abrir a cabeça de vocês e tal. Ele tem uma espécie de um guru da garotada lá, e que faz esse papel de uma forma muito legal, muito bacana, assim, sabe? Muito carismático. Eu gostei muito do papel dele e gostei do tom desse filme, Thalita, desse impulso, assim, né? Eu estava conversando agora de manhã com uma colega e a gente estava falando sobre os filmes. Eu falei, eu acho o filme um pouco irregular. Ele tem pontos altos e tem pontos assim que eu acho que ele perde um pouco o impacto. Mas os erros deles são infinitamente menores que os acertos, e esse tom geral do filme, assim, que impressiona muito bem e foi muito bem aplaudido pelo público, que eu acho que compreendeu perfeitamente bem a mensagem desse filme, que é dirigido por um cineasta chamado Sérgio de Carvalho, só para a gente citar, né? Deixa eu até explicar para as pessoas, a gente não tem o trailer desse filme, o Alan, nosso produtor, até me explicava agora que justamente porque não tem nem data de lançamento desses filmes ainda, né? Então esse Noites Alienígenas a gente não tem o trailer. E, bom, 4 minutinhos, será que a gente consegue falar sobre Tinnitus? Conseguimos sim. Só para dizer o seguinte, que uma das funções legais do festival é mostrar, colocar em destaque esse tipo de filme, que exatamente não tem nem data de estreia, nem nada tal, mas possivelmente, tendo sido exibido aqui e tendo agradado o público e a crítica também, e se conseguir beliscar um prêmio ainda melhor ainda, ele pode conseguir uma oportunidade no mercado que de outra forma ele não teria. É uma das funções que eu vejo mais nobres, vamos dizer assim, do festival, né? Bom, para terminar então com esse Tinnitus, né, que é do Gregório Graziosi, esse é só o segundo longa-metragem dele. Ele tem um longa-metragem chamado Obra, que foi até o longa-metragem que ele participou do Festival do Rio de 2014. Eu estava no júri da FIPRESS, que é a Federação Internacional de Críticos de Cinema, e eu ajudei a premiar esse filme. Nós premiamos esse filme, o primeiro dele. Eu gosto muito do cinema dele. É um cinema muito pensado, muito construído, assim, esteticamente muito consistente, muito sólido. Ele é um rapaz assim, bem jovem, muito culto cinematograficamente e também de cultura geral. Então, ele põe toda essa cultura dele no filme. E ele trabalha aqui com uma questão muito interessante, que é a questão esportiva, da rivalidade entre atletas, garotas, de saltos ornamentais, né? Que é algo que exige, assim, elas saltam em duplas, né? Então aquilo exige uma sincronia entre elas perfeitas, e ao mesmo tempo existe uma rivalidade entre as duas que é muito grande. E Tinnitus, só para justificar o título, é um tipo, eu também não conheci isso aí, aprendi com esse filme, é um tipo de doença, um tipo de surdez que tem como sintoma manifestações alucinatórias. As pessoas que são acometidas desse mal, elas ouvem sons que na verdade não existem, não estão no meio ambiente delas, e diz que é um verdadeiro tormento. E uma dessas mergulhadoras, ela sofre desse mal, então que é um ponto de partida para um conflito entre elas, tal, que é bastante interessante. Ele desenvolve isso de uma maneira bem interessante, bem articulada, bastante inteligente, né? Dessa questão da rivalidade esportiva, que é muito aguda. Tem vários filmes sobre isso.
principalmente nos esportes de alto rendimento, em que qualquer diferença mínima é a diferença entre você vencer ou perder, como uma corrida de 100 metros rasos, né? É a diferença de décimos de segundos. E nesse tipo de esporte, que depende da pontuação de júri, é a harmonia dos movimentos, alguma coisa que tem que ser feito com uma perfeição total. Um pequeno gesto fora de coordenação é suficiente para desclassificar uma dupla dessas. Então elas trabalham sob uma tensão muito grande. E uma das causas que desencadeiam esse mal de tinnitus, essa forma de surdez, é exatamente a exposição a tensões psíquicas muito grandes. Então ele relaciona tudo isso num filme muito inteligente e muito interessante. Nossa, sensacional. Não sabia sobre essa palavra realmente, sobre essa condição, e achei as imagens do filme muito bonitas, me chamaram muita atenção aqui no trailer também. Olha só, então o preferido do Zanin é o... Cadê o nome mesmo? Marte 1. Eu vou cobrar na semana que vem, tá bom, pessoal? Me ajudem a lembrar para ver se vai vencer amanhã como o melhor filme do Festival de Gramado. É isso, Zanin, beijo enorme para você, aproveite o último dia, muito obrigada, como eu disse, é sempre um prazer te ouvir, viu? Beijo grande. Tchau, um beijo para todo mundo, até a semana que vem.